Capítulo 15. A preparação para a mortificação. Consideramos duas regras de mortificação até aqui. Primeiro, a mortificação só realiza a obra de Deus nos crentes. Segundo, a mortificação implica obediência sem reservas. Consideremos agora várias orientações práticas necessárias para fazer morrer um pecado individual que nos afeta. 1. Considere se o pecado exibe sintomas particularmente perigosos. Se um pecado for particularmente mortal, você necessitará de remédios extraordinários para lidar com ele. Um processo comum de mortificação jamais fará isso. Quais, você poderá dizer, são esses sintomas perigosos? Podemos nomear alguns deles. Primeiro, procure por um sentimento de inevitabilidade acerca do pecado. Se essa cobiça há muito se instalou no coração e o corrompe, e se seu poder e domínio tiveram permissão de crescer sem grande esforço para lidar com ela, essa doença de alma, então, ficou muito séria. Talvez ela tenha tido permissão, através do mundanismo, da ambição ou mesmo dos estudos, para dominar outras tarefas já há um bom tempo, especialmente a comunhão com Deus. Talvez uma imaginação poluída tenha sido cultivada por um longo tempo. Davi confessou, abre aspas, minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, fecha aspas, Salmo 38, 5. Quando um pecado está instalado há muito tempo em forma de cobiça corruptora, ele infecciona a alma e a leva a um estado deplorável. Numa condição como essa, a humilhação pura e simples e um sentimento de vergonha não serão bastante para revertê-lo. Ele foi se movendo lentamente até dentro da mente e da consciência, indo longe demais para ser erradicado com facilidade. Pode ser que a alma tenha tentado tanto a misericórdia quanto a aflição para removê-lo, mas ele persiste em ficar, como uma velha ferida. Essa situação é de fato perigosa. Segundo, examine detalhadamente as desculpas especiais que você dá para justificar e tolerar um pecado dentro de você. Temos a tendência de relevar um pecado dominante e observar quais, em compensação, são as boas características que temos. É de fato bom que busquemos a comunhão com Deus e o convidemos a participar de nossas experiências. Davi diz, abre aspas, o meu coração medita, fecha aspas, acerca das minhas relações com Deus. Salmo 77, 6. Essa é uma disciplina que Paulo nos conclama a praticar. Veja 2 Coríntios 13, 5. Mas ela pode ser também uma ilusão quando relevamos a necessidade do arrependimento e da mortificação do pecado, e ao invés disso, o acobertamos com uma falsa piedade. Os judeus se autodenominavam, entre aspas, filhos de Abraão, supondo que Deus aceitava suas práticas a despeito da pregação de Cristo contra eles. Aplicar graça e misericórdia a um pecado não mortificado, ou não lidar sinceramente com ele, é algo verdadeiramente fraudulento. É como o argumento de Naamã, abre aspas, em todas as demais coisas eu andarei com Deus, mas nessa única coisa Deus tenha misericórdia de mim, fecha aspas, 2 Reis 5:18, tradução livre. Entregar-se ao pecado à espera de misericórdia não combina com sinceridade cristã, é sinal claro de hipocrisia. É transformar, abre aspas, a graça de nosso Deus em libertinagem, fecha aspas, Judas 4. Devemos estar atentos para não tolerar essas formas de engano dentro de nós. Terceiro, observe a frequência com que o pecado inibe a mortificação. Isso ocorre quando a vontade tem prazer no pecado e se relaciona com ele em secreto, mesmo sem fazer nada aparentemente errado. Isso também ocorre quando não estamos vigilantes e alertas, ou quando continuamos a mostrar negligência com o pecado quando ele nos surpreende. Quarto, determine se você argumenta contra o pecado somente porque teme a punição. Se você age assim, fica evidente que já sucumbiu a ele. Medo de ser envergonhado diante dos homens ou da punição da parte de Deus indica não haver nenhum interesse verdadeiro de lidar diretamente com o pecado ou a cobiça. Os que são de Cristo e agem em obediência aos princípios do Evangelho se comportam de modo muito diferente. Eles têm a realidade da morte de Cristo, o amor de Cristo, o ódio ao pecado e a comunhão com Deus para fortalecê-los em sua rejeição ao pecado enquanto pecado. Se, abre aspas, o amor de Cristo nos constrange, fecha aspas, 2 Coríntios 5,14, então nos oporemos a qualquer sedução do pecado.
A graça restritiva pode nos guardar da ruína, mas é da graça renovadora de que necessitamos para nos dar um novo espírito que nos ajude a lidar com o pecado e fazê-lo morrer. Paulo argumenta que o pecado não terá domínio sobre os crentes quando eles perceberem que, abre aspas, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fecha aspas. Romanos 6,14. Temores e motivações legais não são suficientes para sustentar as defesas da alma. Quinto, observe se a punição corretiva de Deus endurece o seu coração. Os judeus perguntaram, abre aspas, por que endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Fecha aspas. Isaías 63:17. Esse, às vezes, é o modo como Deus lida com os descrentes. De vez em quando, ele também permite que um novo pecado entre em cena para introduzir novas aflições de alma, a fim de trazer novamente à memória um velho pecado. É possível que você tenha recebido misericórdia, proteção ou livramento especial de Deus, mesmo tendo deixado de ouvir e mudar? Se esse é o caso, acorde e perceba a sua necessidade. Sexto, considere se o pecado afasta seu coração de Deus. Trata-se de uma condição descrita por Isaías, abre aspas, por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri, fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Fecha aspas. Isaías 57:17. Essa é uma situação trágica. Se um homem lê a palavra de Deus ou a ouve pregar, pode vir a se arrepender. Mas se seus pecados exercem influência sobre ele, ao invés de abandonar o mal em seu coração, ele se volta contra Deus e a sua alma fica em uma condição verdadeiramente deplorável. Pondere se o pecado ou a cobiça com a qual está lutando possui algum desses sintomas perigosos associados a ela. Se for assim, as palavras de nosso Salvador são apropriadas. Abre aspas. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Fecha aspas. Mateus 17:21. Lembre-se também de que, embora esses sintomas possam se manifestar em crentes autênticos, eles não são características de um verdadeiro cristão. Um homem não é um crente porque, como Davi, é um adúltero. Um homem sábio, ferido pelo pecado, pode fazer coisas insensatas. Ele pode confessar, abre aspas, se sou um crente, sou muito miserável, fecha aspas. Mas um crente verdadeiro não se apoia em sua capacidade de agir pecaminosamente, mas nos princípios da graça para sua salvação. 2. Mantenha um conhecimento claro e constante da culpa, do perigo e da maldade do pecado. Primeiro, considere a culpa do pecado. Não seja como Naamã, que tentou atenuar sua culpa pelo comprometimento de adoração no templo de Rimon. Veja 2 Reis 5:18. Argumentar que um pecado é ruim, mas não tão ruim como poderia ser, é ter um espírito pobre. Todo tumulto, perplexidades, traições e falsas esperanças do pecado levam à confusão de entendimento. Não faça disso, no entanto, uma desculpa para pecar. Os tolos, no livro de Provérbios, são aqueles que, a exemplo do jovem seduzido pela prostituta, são sem juízo. Veja Provérbios 7:7. Em sua insensatez, ele não sabia que isso lhe custaria sua vida. Veja 7:23. Ele não percebeu a seriedade de seu pecado. Em Oséias, o Senhor descreve Efraim como, abre aspas, uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Fecha aspas. 7:11. Efraim não compreendeu sua condição miserável. Faça um julgamento correto acerca da culpa do pecado. Abre aspas. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Fecha aspas. Argumenta o apóstolo em Romanos 6:1-2. Ao contrário, a graça é dada para que o pecado não mais prevaleça. Além disso, Deus, que vê o coração dos homens, sabe que o pecado oculto no coração pode ser pior que o pecado que se manifesta às claras. Assim, estejam alertas à seriedade do pecado, pois mesmo quando não é escancarado e visível, ele está se desculpando silenciosamente enquanto acumula forças para agir em nossa vida. Segundo, considere o perigo do pecado. Esse perigo é o endurecimento da alma pelo engano do pecado. Veja Hebreus 3:12-13. O endurecimento aqui exemplificado pelo apóstolo é o da obstinação. Outrora corações amolecidos, alguns se tornam rochas duras, à prova de sermão e à prova de doença. Outrora eles tremiam diante da palavra e da presença de Deus, diante de pensamentos de morte e de outras realidades. Agora seus corações são insensíveis, sem qualquer pensamento acerca da graça, da misericórdia ou do amor de Deus.
Seus corações estão endurecidos, suas consciências cauterizadas, suas mentes cegadas, suas afeições entorpecidas e sua alma como um todo enganada. Um perigo adicional é o do grande corretivo de Deus, que as Escrituras chamam de sua, entre aspas, vingança, seu, entre aspas, julgamento, ou sua, entre aspas, punição. Devemos nos apavorar diante do pensamento de que ele faça isso, mas há ocasiões em que ele o faz. Esteja atento e temeroso, acima de tudo, quanto à dureza de seu coração. A perda da paz e da força é outra ameaça à alma. Ter paz com Deus e forças para caminhar diante dele são as grandes promessas da aliança da graça. Nelas encontramos vida para a nossa alma. Sem elas, podemos afirmar com segurança, nossa vida está reduzida à morte. Este foi claramente o caso de Davi. Ele, por muitas vezes, reclama de sua alma inquieta, de suas feridas doloridas. Jeremias também declara, abre aspas, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade, fecha aspas. Veja Lamentações 3, 1, 17. A ameaça final é, certamente, a destruição eterna. As Escrituras indicam claramente que a prática constante do pecado leva à destruição eterna. Persistir sob o poder do pecado é incorrer em destruição e separação eterna de Deus. Veja Hebreus 3:12, 10:38. Essa é a regra das ações legais de Deus para com o homem. Se um homem deixa Deus e retorna à incredulidade, a alma de Deus não tem prazer nele. A destruição é o resultado final. Veja Gálatas 6:8. Mas alguns dirão, e a certeza de que, abre aspas, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, fecha aspas, Romanos 8:1. Essa é a certeza daqueles que, abre aspas, não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, fecha aspas, Romanos 8:4. Aí você argumenta, é verdade, mas quem pode conhecer o conforto dessa afirmação? Quem pode assumi-la para si? O julgamento de Deus é duplo, da pessoa humana e dos caminhos humanos. É sobre o julgamento dos caminhos do homem que estamos falando, não de sua pessoa. Devemos corrigir nossos caminhos a fim de evitar esse julgamento. Se alguém pensa que será condenado, essa conclusão deve fazê-lo corrigir seus caminhos diante de Deus. No entanto, isso não é um julgamento que qualquer homem possa fazer sobre outro. Suas observações em relação ao outro devem se limitar a uma advertência para que esse outro evite o perigo dessa possibilidade. Terceiro, considere o mal do pecado. Enquanto o perigo diz respeito àquilo que é futuro, o mal diz respeito àquilo que existe hoje no presente. Hoje, o pecado entristece o Espírito Santo e somos exortados a não entristecer, abre aspas, o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, fecha aspas, Efésios 4:30. Se com a nossa ingratidão entristecemos um amigo terno e afetuoso, o que dizer quando entristecemos o terno e amoroso Espírito de Deus que escolheu nossos corações como sua morada? Abre aspas, não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, fecha aspas, Lamentações 3:33. Iremos entristecê-lo diariamente? Além disso, o Senhor Jesus é ferido novamente pelo mal do pecado. Seu amor é frustrado. Seu inimigo é gratificado. Dar abrigo ao pecado é como estar, abre aspas, crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, fecha aspas, Hebreus 6:6. O mal do pecado também anula a utilidade de um homem em sua geração. Suas palavras, iniciativas e esforços raramente recebem a bênção de Deus. Se ele for um pregador, Deus irá pôr fim ao seu ministério e torná-lo inútil. O mundo hoje está cheio de, entre aspas, mestres da fé, pobres e decadentes. Poucos caminham na beleza e glória do Senhor. Quão estéril e inútil é o ministério público. Entre as muitas razões para isso, uma, claramente, é o pecado acalentado em segredo. O pecado enfraquece a obediência da pessoa a Deus como uma minhoca às raízes de uma planta. O pecado impede todas as graças de Deus. É vital para nós manter vivas as considerações sobre a culpa, o perigo e o mal do pecado. Leve-as a sério. Torne-as uma poderosa realidade em sua alma. 3. Permita que o fardo da culpa do pecado pese em sua consciência. Comece trazendo à sua mente a percepção da integridade e santidade da lei. Pondere sobre a santidade, a espiritualidade, a rigidez demolidora, a profundidade e o caráter absoluto da lei. Observe, então, como você está diante dela.
Reflita acerca da severidade do Senhor e de como Ele irá julgar retamente cada um dos nossos pecados. Sua consciência provavelmente tentará evitar esse desafio severo, dizendo que você está livre de sua condenação. Embora admita estar aquém do que deveria, você, no entanto, não se sente perturbado com isso. Contudo, lembre sua consciência de que, enquanto ela não fizer morrer o pecado que se move secretamente em seu coração, não estará livre da condenação da lei. Se ela reivindica seu domínio completo sobre sua vida, você está condenado. Claramente, qualquer um que seja evasivo acerca disso em seu ser interior, a fim de se entregar a algum pecado secreto, não está seguro com base no Evangelho. Não é livre como finge ser. Seja qual for a questão, a lei tem a autoridade de Deus para deter essas transgressões e levá-las diante de seu trono. Ou você implora perdão, ou então encara o julgamento. O trabalho da lei, propriamente dito, é o de revelar a pecaminosidade do pecado, a fim de sensibilizar e humilhar a alma. Se você a negar, estará tão somente mostrando a dureza de seu coração e o engano do pecado. É assim que os mestres da fé se tornam apóstatas. Eles declaram estar libertos da lei. Pouco a pouco, isso começa a influenciá-los de maneira prática e a possuí-los, a ponto de fazer com que sua vontade e afeições se entreguem a todo tipo de coisas ruins. Persuada a sua consciência a ouvir diligentemente tudo o que a lei diz sobre sua cobiça e corrupção. Se você fizer morrer os seus pecados, será como armar sua consciência, munindo-a de uma clara e detalhada compreensão da lei. A exemplo de Davi, que a sua iniquidade esteja sempre diante de você. Salmo 51, 3. Force sua cobiça a encarar o Evangelho, não para obter alívio, mas para obter ainda mais convicção de sua culpa. Olhe para ele, a quem você traspassou, e sinta-se amargurado. Diga à sua alma: o que fiz? Que amor, que sangue, que graça tenho desprezado e pisado? É essa a paga que dou ao Pai por seu amor, ao Filho por seu sangue derramado e ao Espírito Santo por sua graça? É assim que correspondo ao Senhor? Tenho corrompido o coração que Cristo morreu para lavar, onde o bendito Espírito escolheu habitar? O que então posso dizer a meu querido Senhor Jesus? Considero a comunhão com Ele algo de tão pouco valor? Como escaparei se negligenciar tão grande salvação? Tenho desprezado o amor, a misericórdia, a graça, a bondade, a paz, a alegria e a consolação. Tenho desprezado tudo isso como uma coisa sem valor, para que possa continuar no pecado. Irei eu diariamente entristecer o Espírito com o qual estou selado para o dia da redenção? A partir dessas considerações gerais, passe a examinar exemplos isolados de sua culpa diante de Deus. Primeiro, considere a paciência infinita e a perseverança de Deus para com você. Considere como Ele poderia tê-lo exposto e envergonhado por todas as maneiras como você agiu traiçoeiramente com Ele, bajulando-o com seus lábios, mas descumprindo suas promessas e compromissos. Ele, no entanto, o poupou vez após vez. Você ainda persistirá em pecar contra ele? Irá desgastá-lo e fazê-lo servir às suas corrupções? Você não considerou que é totalmente impossível que ele continue tolerando seus caminhos? Não é provável que toda a sua paciência com você tenha se esgotado? No entanto, a despeito de seu julgamento merecido, ele tem respondido ao seu mal com seu amor. Segundo, reflita sobre a frequência com que o seu coração tem estado a ponto de ser endurecido pelos enganos do pecado. E, no entanto, por meio da graça infinitamente rica de Deus, você tem sido restaurado à comunhão com Ele mais uma vez. Pense em como a sua vida espiritual tem declinado por tantas ocasiões, de modo a fazer com que o seu prazer nas disciplinas espirituais, sua obediência à sua palavra e a sua oração e meditação sejam sentimentos e gestos cada vez mais raros. Ao mesmo tempo, suas inclinações ao caminhar descuidado têm aumentado, e você tem sido inconsequente ao cultivar o tipo de companhia que Deus aborrece. Será que você irá continuar se aventurando ainda mais perto do limite dessa dureza de coração? Terceiro, reflita também sobre todas as maneiras providenciais com que Deus tem lidado com você nos livramentos, nas aflições, nas misericórdias e nas bênçãos. Encha a sua consciência com essas coisas e se arrependa diante de Deus,
Pois a menos que a consciência seja incapaz de aliviar sua culpa de pecado, a alma jamais tentará, de maneira séria, a mortificação. 4. Busque com anseio constante ser liberto do poder do pecado. Não permita que seu coração se contente com o status quo por um momento sequer. No campo natural e material, desejos ansiosos são inúteis, a menos que sejam reforçados por um exercício diligente de realizá-los. Com coisas espirituais, no entanto, é outra coisa. Desejar, respirar e suspirar por livramento é, por si só, uma graça, e tem o enorme poder de conformar a alma à imagem da coisa desejada. O apóstolo, descrevendo o arrependimento e a tristeza espiritual dos coríntios, fala disso como, abre aspas, tristeza segundo Deus, fecha aspas, 2 Coríntios 7:11. No contexto do discurso sobre o pecado que habita o interior, em Romanos 7, ele manifesta seu desejo de se ver livre dele. A menos que desejemos o livramento, nunca iremos tê-lo. Esse anseio nos tornará atentos a alguma oportunidade de obter vantagem sobre o inimigo e dispostos a receber qualquer auxílio para destruí-lo. Fortes desejos de livramento dão vida a orar sem cessar, uma ordem que nos é dada para qualquer circunstância e que não tem nenhuma outra que a ela se compare. 1 Tessalonicenses 5:17. Esses desejos terão realizado seu papel quando a alma uma vez mais buscar por Deus. Lembre-se do exemplo de Davi. Envolva o seu coração nessa moldura de desejo com suspiros e choros. 5. Considere se o mal que o desorienta está enraizado em sua natureza e se é alimentado e ampliado por seu temperamento. Uma propensão para um determinado pecado reside no caráter e na disposição natural do indivíduo. Esse argumento não é absolutamente uma desculpa para atenuar a culpa do seu pecado. Algumas pessoas irão, com escancarada falta de respeito, alegremente atribuir seus mais graves crimes ao seu instinto natural e às tendências de caráter. Suponho que outros façam a mesma coisa mais discretamente. Mas temos que lembrar que foi a partir da queda do homem, a partir da deterioração original de nossa natureza, que o pecado entrou em nossas vidas. Nossas disposições naturais apenas refletem a forma e a alimentação de nossos pecados. Davi reconhece ser, abre aspas, formado em iniquidade e concebido em pecado, fecha aspas, Salmo 51:5. Desse modo, o cair em pecado somente reforça a condição original de sua vida. O fato de você estar, de modo peculiar, inclinado a certo pecado é motivo de humildade pessoal. Na caminhada com Deus, você tem de concentrar sua atenção de maneira clara nessa tendência dominante. Caso contrário, ela será sempre uma fraqueza que Satanás poderá explorar ao máximo. Muitos se encontram correndo a passos largos pela estrada que leva ao inferno por causa dessa fraqueza, enquanto que, se não fosse por ela, estariam andando em ritmo bem lento. Há somente uma solução para esse problema. Paulo diz, abre aspas, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, fecha aspas, 1 Coríntios 9:27. Essa é uma ordenança para fazer morrer o pecado que coloca em xeque a disposição natural para pecar. A tradição católico-romana a tem superestimada em sua ignorância acerca da justiça de Cristo e da obra de seu Santo Espírito, enfatizando a mortificação através de atos voluntários e penitências. Mas talvez os protestantes tenham se aventurado demais na outra direção e negligenciado esse meio de mortificação que Deus ordenou que deveríamos usar. Sujeitar o corpo dessa forma, assim como fazer dieta, jejuar e coisas semelhantes, é agradável a Deus. Lembre-se, no entanto, que elas têm duas limitações. Primeiro, não pense que o despertamento exterior e o controle dos apetites do corpo sejam um bem em si mesmos. Nem pense que a mortificação consiste em tais atos. Um homem pode ficar magro tanto no corpo quanto na alma. Segundo, rejeite a ideia de que um método de emagrecimento ou jejum tem poder em si mesmos de gerar virtude. Eles não podem produzir a verdadeira mortificação do pecado. Se pudessem, então qualquer pessoa descrente no mundo poderia mortificar o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Devemos considerar métodos apenas como maneiras e meios que o Espírito Santo usa para realizar sua obra em nós, quando o pecado está enraizado em nossa disposição natural e em nosso temperamento. 6. Esteja atento às ocasiões quando sua enfermidade maligna ameaçar se manifestar.
Esse é um aspecto da tarefa que nosso Salvador entrega a seus discípulos. Abre aspas. O que lhes digo, digo a todos. Vigiem. Fecha aspas. Marcos 13, 37. Tenham cuidado, ou seus corações estarão sobrecarregados. Lucas 21, 34. Observem atentamente qualquer manifestação de suas corrupções. Foi isso que Davi reconheceu quando disse, abre aspas, tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Fecha aspas. Salmo 18, 23. Ele vigiou todos os modos e meios pelos quais sua iniquidade poderia se erguer contra ele. Desse modo, poderia prevenir-se contra ela. É isso que o Senhor nos chama para fazer quando diz, abre aspas, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Fecha aspas. Ageu 1, 5, 7. Consideremos quais as companhias, oportunidades, atividades e situações que provavelmente suscitam essa enfermidade maligna dentro de nós. Fazemos assim com nossas enfermidades físicas. Observamos as estações, condições ou dietas que devemos evitar. Seriam as coisas da alma de menor importância? Por que negligenciamos essas realidades espirituais? Azael não pensou que poderia agir de modo tão perverso como o profeta lhe disse que agiria. Para convencê-lo, o profeta simplesmente disse, abre aspas, você se tornará rei da Síria, fecha aspas. 2 Reis 8:13. Em outras palavras, Azael agiria cruelmente se aventurasse em áreas onde fosse tentado a agir com crueldade. Do mesmo modo, se dissermos a alguém que pode cometer esse ou aquele pecado, ele ficaria chocado e rejeitaria essa acusação. Mas se você continuasse a mostrar-lhe as circunstâncias e oportunidades para essas tentações, ele não teria muitos argumentos de segurança para rejeitar essas sugestões. 7. Reaja com energia aos primeiros movimentos de sua disposição maligna. Não permita que isso sequer se inicie em sua vida. Não diga, eu irei até determinado ponto e não mais. Se você permitir o primeiro passo, dará outro. Pois é impossível fixar limites para o pecado. Ele é como água em um canal. Se o canal se romper, ela seguirá o seu próprio curso. É assim que Tiago descreve o processo de cobiça por estágios em sua carta. 1, 14 e 15. Levante-se com toda a sua força contra a primeira sugestão de pecado, e não fique menos indignado se ele já alcançou seus objetivos. Considere que um pensamento maligno é aquele que o envolveu em imundície e insensatez. Pergunte à inveja aquilo que ela gostaria de ter. Assassinato e destruição são seus objetivos. Prepare-se contra ela com o mesmo vigor que teria se ela já o tivesse envolvido. Sem essa postura você nunca vencerá, pois se o pecado ganhar terreno nas afeições, será muito mais difícil para o entendimento lidar satisfatoriamente com essa situação. 8. Use a meditação como um meio de auto-humilhação pela contemplação da perfeição de Deus e da sua pecaminosidade. Medite na excelência da majestade de Deus e em sua própria distância dele, que é infinita e inconcebível. E isso levará de imediato a reconhecer seu coração maligno, um reconhecimento que atingirá em cheio qualquer pecado que habite o seu interior. Lembre-se da experiência de Jó. Quando ele discerne de maneira clara a grandeza e a excelência de Deus, se enche de autorrepulsa e é forçado a se humilhar. Veja Jó 42, 5, 6. Abacuque vive uma situação semelhante quando percebe a majestade de Deus. Veja Abacuque 3,16. Sim, diz Jó, abre aspas, Deus vem em temível majestade, fecha aspas. Jó 37, 22. Não é de se admirar que essas testemunhas de Deus pensassem que morreriam por vê-lo. As Escrituras têm vários exemplos dessa perspectiva de vileza e punibilidade dos homens diante da majestade de Deus. Os homens são, abre aspas, gafanhotos, vaidade e como nada, fecha aspas, comparados a Deus. Isaías 40, 12 a 28. Medite muito sobre isso para quebrantar o orgulho de seu coração e manter a sua alma humilde. Medite muito sobre a sua falta de intimidade com Deus. O mínimo que você possa conhecer dele é mais que suficiente para mantê-lo pequeno e humilde. Ainda assim, como você realmente conhece pouco de Deus? Agur confessa, abre aspas, sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu?
Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe, fecha aspas. Provérbios 30, 2-4. Medite profundamente sobre isso a fim de retirar o orgulho de seu coração. O que você realmente conhece de Deus? É muito pouco. No entanto, como Ele é imenso. Você é capaz de olhar dentro do abismo da eternidade sem se aterrorizar? Não, você não é capaz de suportar os raios de sua gloriosa realidade. Considero esse tipo de meditação de grande valor em nossa caminhada com Deus, mas ela deve ser combinada de modo consistente com uma ousadia filial, dada a nós em Jesus Cristo, de nos achegarmos ao trono de graça. Ela então produzirá uma duradoura impressão em nossas almas e nos dará um profundo desejo de caminhar humildemente com Deus. Se mantivermos essa atitude e a meditação diante de nós, veremos que mesmo os maiores santos, aqueles mais próximos e em maior comunhão com Deus, ainda têm muito pouco conhecimento de Deus e de sua glória nessa vida. Deus revelou seu nome a Moisés, proclamando seus mais gloriosos atributos. Veja Êxodo 34, 5-7. Estas, no entanto, ainda eram as, entre aspas, costas de Deus. Veja 33, 23. Moisés conheceu muito pouco comparado à perfeição da glória de Deus. Portanto, é com referência específica a Moisés que foi dito, abre aspas, ninguém jamais viu a Deus, fecha aspas. João 1, 18. Isso se aplica também à encarnação de Cristo, a quem os homens puderam ver, mas apenas em parte. Falamos de Deus, de seus caminhos, de suas obras, de seus conselhos o dia inteiro. A verdade, no entanto, é que conhecemos muito pouco dele. Nossos pensamentos, nossas meditações, nossas expressões a seu respeito são insignificantes. Muitas são bastante indignas de sua glória, e nenhuma alcança as suas perfeições. Você pode argumentar, abre aspas, uma vez que Moisés estava sob a lei, envolvido pela escuridão e coberto por tipos e instituições, não podia ver a Deus. Mas sob a gloriosa do Evangelho de Cristo, que trouxe à luz a vida e a imortalidade, Deus agora se revelou de modo mais visível. Nós o vemos muito mais claramente. Agora podemos ver sua face, enquanto Moisés só pôde ver suas costas. Fecha aspas. É óbvio que eu reconheço a enorme e inconcebível diferença entre o conhecimento que temos de Deus agora, que ele nos falou por seu Filho, veja Hebreus 1:2, e aquele que os santos tiveram sob a lei. Mesmo essa visão de Deus que Moisés teve, no entanto, foi uma visão evangélica, pois ele viu Deus como sendo gracioso e misericordioso. Veja Êxodo 34, 6, 7. Verdadeiramente, nós agora, abre aspas, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Fecha aspas. 2 Coríntios 3, 18. Embora as costas de Deus, Êxodo 33, 23, sejam vistas através de, abre aspas, um reflexo obscuro como em espelho, fecha aspas. 1 Coríntios 13, 12. Sabemos a maneira fraca, frágil e incerta como as crianças compreendem a verdade. No entanto, não passamos senão de crianças em nossa compreensão de Deus. A despeito de todas as nossas pretensões, apenas balbuciamos quando falamos dele. Como a rainha de Sabá, pensamos saber muito. Ao ver Salomão, no entanto, ela teve de admitir, abre aspas, na realidade não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Fecha aspas. 2 Crônicas 9, 6, 1 Reis 10, 7. Na verdade, o apóstolo diz que nós sequer sabemos, abre aspas, o que havemos de ser. Fecha aspas. 1 João 3, 2. Como podemos então conhecer plenamente o Deus eterno? Medite na realidade de que, se Deus é o único que deve ser conhecido como Deus, os atributos que lhe damos são totalmente inadequados. Nós o descrevemos como imortal e infinito, talvez porque saibamos que o homem é mortal e finito. Paulo diz que Cristo, abre aspas, é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Fecha aspas. 1 Timóteo 6,16. Assim como não podemos olhar para o sol a olho nu, é impossível para nós contemplar o Criador do sol. Perdemos todo o senso de compreensão na presença de Deus. Medite, contudo, no ser de Deus. Estamos tão aquém de conhecer a Deus
que prontamente concebemos ídolos na mente a partir das muitas palavras que usamos para falar de Deus. Assim como os homens cortam rapidamente o tronco de uma árvore e concebem um ídolo a partir dele, podemos fazer um ídolo mental a partir de nossas especulações teológicas. Um Deus feito por nós, não o Deus que nos fez. Nossos pensamentos mais elevados sobre Deus apenas reconhecem que não conseguimos ter pensamentos satisfatórios a seu respeito. Ainda assim, há algumas coisas que Deus nos ensinou sobre si mesmo, mas nós não as conhecemos diretamente. Tudo o que podemos fazer é crer nelas e admirá-las. Cremos que Deus está em toda parte, é infinito, todo-poderoso, e debatemos sobre o significado dessas ideias. No entanto, essas noções estão além da nossa compreensão, muito mais o Deus a quem assim descrevemos. Não seria então o nosso conhecimento bruto em comparação a Deus? Graças a Deus, nós o conhecemos muito mais por aquilo que Ele faz do que por aquilo que Ele é. Jó conheceu a Deus melhor por aquilo que Ele fez por ele em sua bondade do que por sua bondade essencial. Nós vemos apenas uma pequena porção de seus caminhos, mas podemos percebê-los em nossa experiência. Concluímos então que, se Deus é conhecido por aquilo que Ele faz, então é somente pela fé que o conhecemos. Abre aspas. Quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fecha aspas. Hebreus 11, 6. Nós conhecemos a Deus quando cremos. Abre aspas. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Fecha aspas. 2 Coríntios 5, 7. Fé é a certeza das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Alguns podem argumentar, tudo isso é verdade, mas Cristo não fez uma diferença? Abre aspas. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Fecha aspas. João 1, 18. Nós agora temos, abre aspas, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, fecha aspas, brilhando em nossos corações. 2 Coríntios 4, 4, 6. Abre aspas, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Fecha aspas. 2 Coríntios 3, 18. Abre aspas. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Fecha aspas. Efésios 5, 8. Sim, na verdade, o conhecimento que temos de Deus pela revelação de Jesus Cristo é extremamente glorioso. Mas a verdade é que conhecemos o suficiente de Deus para amá-lo, termos prazer nele, servi-lo, crer nele, obedecer-lhe e colocarmos nele a nossa confiança mais do que já fazemos. Do mesmo modo, a diferença entre crentes e descrentes não está tanto no tema de seu conhecimento de Deus, mas no modo como esse conhecimento se dá. A excelência de um crente não se baseia no quanto ele conhece, mas naquilo que assimila e que é transformado dentro da sua alma. Meditar em Deus no Evangelho não é desvelar sua glória essencial para que o vejamos como é. É, ao contrário, declarar que o tanto de Deus que ele conhece é suficiente para formar o fundamento da nossa fé, amor, obediência e para nos achegarmos a Ele. Essa é a fé que Ele espera de nós aqui no mundo. No entanto, quando Ele nos chamar à eterna admiração e contemplação, nos dará uma nova descoberta de si mesmo. Então, todo esse estado de coisas, como agora se mostra, se dissipará como uma sombra diante da luz de sua eterna presença. Sim, somos ignorantes e lentos de coração para receber as coisas que a palavra de Deus revela, embora elas sejam tão claras e evidentes. Deus, por causa de nossa enfermidade e fraqueza, nos mantém em contínua dependência dele para ensino e revelação de si mesmo através de sua palavra. Neste mundo, ele jamais conduz alma alguma ao máximo daquilo que se é possível descobrir e reconhecer a partir da palavra. Que nós então possamos, uma vez mais, discernir a terrível distância entre o grande e insondável Deus e nossa própria pequenez, encher a nossa alma com um santo e reverente temor a Ele. 9. Cuide para não dizer a si mesmo que está tudo em paz antes que Deus o diga. Ouça aquilo que Deus diz à sua alma. Essa é uma questão de vital importância à luz de todas as advertências que Deus nos dá sobre auto-engano, ilusão do pecado e ações impensadas. Observemos 2 princípios básicos. Primeiro, é prerrogativa e soberania de Deus conceder graça a quem lhe aprouver. Abre aspas. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer.
fecha aspas, Romanos 9:18. Dentre todos os filhos dos homens, ele chama quem quer e santifica quando quer. Trata-se de um privilégio que ele reserva a si mesmo. Segundo, é a graça soberana de Deus que anuncia paz à consciência. Assim como Deus cria e escolhe, ele também, entre aspas, consola. Isaías 57:18. Só Deus pode conceder verdadeira paz à alma. É sua prerrogativa agir assim. Cristo diz, abre aspas, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, fecha aspas. Em contraste com a igreja de Laodiceia, que buscava curar suas feridas falsamente e anunciar paz a si mesmo. Veja Apocalipse 3:14. Estabeleçamos então algumas regras por meio das quais os homens possam de maneira autêntica anunciar paz. A primeira é esta: homens não podem anunciar paz a si mesmos se não tiverem também odiado seus próprios pecados. Homens feridos pelo pecado devem perceber que a cura só ocorre por meio da obra redentora de Cristo. Isso produz contrição e arrependimento. Eles podem acalmar suas almas em Cristo. Quando os homens olharem para, abre aspas, aquele a quem traspassaram, fecha aspas, e chorarem, então detestarão os pecados que o transpassaram. Zacarias 12:10. Quando vemos que, abre aspas, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados, fecha aspas, Isaías 53:5, então encontramos cura e paz nele e somente nele. Deus, em sua nova aliança de graça, diz, abre aspas, com você estabelecerei uma aliança eterna, fecha aspas, Ezequiel 16:60. Então, abre aspas, então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará, fecha aspas, 16:61. A tristeza causada pelos pecados que nos alienaram de Deus é uma tristeza piedosa, que nos conduz ao arrependimento e à salvação. Como Jó, não podemos ter paz duradoura até que menosprezemos a nós mesmos. Veja Jó 42:6. O salmista descreve a falta de paz daqueles cujo coração, abre aspas, não era sincero, fecha aspas. Salmo 78:37. É impossível ter verdadeira paz de consciência e um relacionamento correto com Deus sem lidarmos com as realidades do pecado que habita o nosso interior e reconhecermos a seriedade desse pecado em nossas vidas. Sem a mortificação, você terá pouca paz nessa vida. E, em vez disso, permanecerá adoentado e enfraquecido todos os seus dias. A segunda regra é: quando os homens estão em paz consigo mesmos, com base em suas próprias convicções e princípios racionais, sua paz é falsa e não será duradoura. Alguém percebe que nem tudo está bem em seu relacionamento com Deus. Sabe o que fazer para acertar a situação. Busca as promessas de Deus para curar a sua alma e acalmar o seu coração e as aplica, como uma bandagem a uma ferida. Ele, no entanto, o faz de modo meramente intelectual ou racional. Como age o homem natural iluminado. Mas isso não é obra do Espírito que nos convence. Ele somente, abre aspas, do pecado, da justiça e do juízo, fecha aspas. João 16:8. A vida espiritual autêntica não é, portanto, o princípio das ações desse homem. Ele não age na força do Espírito Santo, nem seus frutos procedem dessa raiz. É como alguém angustiado que encontra a promessa, abre aspas, o Senhor terá misericórdia, nosso Deus dá de bom grado o seu perdão, fecha aspas. Isaías 55:7. Ou lê, abre aspas, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, fecha aspas. Oséias 14:4. Mas não permite que o Espírito de Deus aplique-as à sua própria condição. Ele não espera em Deus, não ouve Deus falando com ele. Simplesmente racionaliza, a partir das Escrituras, aquilo que quer aplicar naturalmente. Você pode perguntar, como então podemos realmente saber que não estamos fazendo a mesma coisa? A promessa é dada, abre aspas, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho, fecha aspas. Salmo 25:9. Assim, espere no Senhor. Isso significa que devemos aplicar somente a graça e aquele ato distinto de fé que Deus pede de nós em nossa situação. O profeta diz, abre aspas,
Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Fecha aspas. Isaías 8:17. Ele espera pacientemente no Senhor. O que fazem, por sua vez, aqueles que curam a si mesmos? Primeiro, eles não esperam por Deus para tranquilizar seus corações com a sua paz. Eles ditam a sua própria paz. Eventualmente, os falsos pacificadores podem ter descanso de consciência, mas ele não permanecerá. Ele não é capaz de adocicar seus corações. Segundo, o que é pior, essa falsa paz não dá tranquilidade à vida nem cura o mal. Quando Deus anuncia a paz, a alma, abre aspas, não volta à insensatez, fecha aspas. Salmo 85:8. Ela não cobre a ferida como uma bandagem, essa é completamente curada. A paz dá tal doçura e entendimento do amor de Deus que a alma se sente constrangida a nunca mais agir com desonestidade e perversidade novamente. Terceiro, anunciar paz a nós mesmos é agir superficialmente. Abre aspas. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Fecha aspas. Queixa-se o profeta em Jeremias 6:14. O apóstolo fala daqueles que ouviram a mensagem sem proveito porque não associaram à fé. Veja Hebreus 4:2. Não podemos olhar apenas de relance para a palavra. Devemos recebê-la pela fé. Sem isso, nossas feridas serão curadas apenas superficialmente e se abrirão de novo. Quarto, quando o homem anuncia paz a si mesmo, não tendo nenhuma, ele, na verdade, não acertou suas contas com Deus. Os olhos de Deus, abre aspas, são tão puros que não suportam ver o mal, fecha aspas. Abacuque 1:13. Quando um homem não se arrepende nem trata do seu pecado, não pode experimentar paz verdadeira em sua alma. Ele talvez tenha outros pecados que não encarou, tais como a vida mundana, o orgulho ou alguma outra insensatez oculta. Finalmente, quando os homens anunciam paz às suas consciências, é raro que Deus anuncie humildade às suas almas. A paz de Deus é uma paz humilde, como no caso de Davi. Veja Salmo 51:1. Que Deus possa anunciar paz aos nossos corações imediatamente após termos pecado e nos arrependido, ou possa esperar e anunciá-la mais tarde. Como saber quando Deus realmente anuncia paz aos nossos corações? A fé conhece a sua voz. Abre aspas. As suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Fecha aspas, João 10:4. Se você andar perto de Deus em intimidade e comunhão com Ele, sempre reconhecerá sua voz e a distinguirá da de um estranho. Quando Deus fala, faz o seu coração queimar. Veja Lucas 24:32. Ele, abre aspas, põe a mão por uma abertura da tranca. Fecha aspas. Cântico dos Cânticos 5:4. Em outras palavras, o Espírito se apossa do seu coração. Também reconhecemos a palavra de Deus pelo modo como ela humilha, purifica e cumpre aquilo que promete. Sua promessa é de nos conquistar, sensibilizar e unir em obediência quando esperamos em Deus e nos esvaziamos de nós mesmos diante dele.